de... Viu? Vamos começar aqui, depois desse nossa oração de descarrego ao Enem. Vamos começar aqui o nosso encontro. Beleza, gente? Vamos falar sobre agora parte de matemática, função de primeiro, segundo grau e probabilidade. E são temas que vão aparecer, galerinha. A função de primeiro e segundo grau ou vão distribuir durante esse ano, ou vai aparecer só primeiro grau ou só segundo grau, ou vai aparecer as duas com formatos diferentes do que vocês estão acostumados. Tudo bem? Então, por exemplo, não vão aparecer as duas, por exemplo, primeiro grau e segundo grau, de gráfico. Duas de gráfico, cada uma com um tema. Não aparece assim. Eu gosto de dizer que a UERJ, muitas vezes, ela vai trazer conteúdos que são antagônicos. Ou na prova vai ter função de primeiro grau, ou vai ter função de segundo grau. Ou na prova vai ter uma questão de áreas, ou vai ter uma questão de volumes. Ou vai ser uma questão de probabilidade ou análise combinatória. Nunca na mesma prova, beleza? E existem ainda temas que são mais recorrentes no segundo EQ do que no primeiro EQ. Pensando em matemática, na minha opinião, com as minhas dificuldades, facilidades, eu acredito muito que, em matemática, o primeiro EQ, ele é mais fácil. Porque, por exemplo, em matemática, não cai análise combinatória no primeiro EQ. Isso, a UERJ, ela tem demonstrado esse padrão, que quando cai análise combinatória, que para mim é um ó, eu não sei esta merda, é uma complicação absurda na minha vida, é sempre segundo EQ e não primeiro EQ. Se ligou? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu odeio. Eu não sei o que eu odeio mais nesse mundo do vestibular, se é botânica ou análise combinatória. As duas me deixam puto, assim, igual. Né? Mas vamos lá. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Ah, mas professor, se não tiver o conceituar nessa prova, tiver que fazer o outro, eu vou fazer com ódio? Vai fazer a prova com ódio, sabendo que pode ter análise combinatória, e você vai errar essa merda se você não quiser estudar que nem eu faria. Eu chegaria na prova, erraria esta merda e tá tranquilo, beleza? Mas vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Que você vai encontrar esse tema na prova de domingo agora, gente. Eu não estou falando que é uma previsão, uma probabilidade, não, vai encontrar, entendeu? Então, eu quero muito que vocês se preparem para isso. Então, vou passar aqui para vocês dicas, passo a passos, para vocês fazerem questões como essas. Porque, por exemplo, não tem como você encontrar questões de função afim, sabendo que vai ter função afim, você errar porque você não sabia como que poderia ser cobrado isso. Pô, não quero vocês fazendo isso, tá bem? Aí, Maria Fernanda, um ó, né? Um ó, horrível, né? Boa tarde, Adriane, coisa linda. Olha só, então é o seguinte, eu quero vocês entendendo, por vez, o conteúdo. E outra coisa também que eu peço para vocês, todas essas matérias, todas essas questões aqui, vocês perceberam que é um recorte? Eu não peguei assim, a questão número 1 da lista, não, é um recorte. Para vocês verem também os padrões de em qual parte da prova você vai encontrar essa matéria. Por exemplo, sabe uma parada que é surreal em relação à previsibilidade da prova e a padronização da prova da UERJ? É isso aqui, ó. Quando você olha a questão de probabilidade, que é por isso que eu falo para vocês, qual é a probabilidade de cair probabilidade? É quase 100% no primeiro aqui. E qual a questão vai ser de probabilidade? A questão 34. Olha aqui, olha as questões 34. Todas elas são questão 34. Só no UERJ do Velho Testamento que não foi 34. Aqui, ó, essa 36 aqui. É uma UERJ do Velho Testamento. Agora, todas as UERJs mais recentes, aqui, questão 34, questão 34, questão 34, 34, 34, 34, 34, eu estou falando para vocês qual é a probabilidade de cair probabilidade, 100%. E em qual questão? 34. Me dá joinha se você entendeu isso. Quero muito joinha, muito joinha. Perfeito. Então, turma, a gente vai trabalhar com essa perspectiva, a gente vai trabalhar aqui sob essa ótica com vocês, de que, cara, o que vocês vão fazer, como vocês vão estudar, qual é a visão que vocês têm que ter na prova. Porque, às vezes, professor, eu sei função, eu sei fazer as questões de função, eu sei fazer, sei analisar, eu sei interpretar, mas, às vezes, você não acaba errando uma questão de bobeira? Ou, às vezes, você olha uma questão, olha só,
Quando a gente olha essa questão 32, não é uma questão difícil, não é uma questão que você olharia e fala assim, caraca, vale a pena investir meu tempo de prova nela? Então, ainda tem essas dicas que eu vou passar para vocês, tá? Eu estou pensando em abrir um evento exclusivo também, gente. O que vocês acham? Um evento de aplicação de mantra. Fazer uma prova inteira com vocês. Ai, meu Deus! Será que eu estou inventando merda na minha vida? Talvez. Sim, né? Ai, ai, ai. Ai, ó. Mas, olha só, vocês estão combinando comigo uma parada muito maluca aqui, tá? Muito maluca. Ai, Jesus. Aí comecei, né, Aninha? Comecei. Aí minhas epifanias aqui. Vai ter que ser de manhã. Quem topa? De manhã. Não tem mais horário no meu dia. Tem que ser de manhã. Ah, professor, mas eu estudo, estou no colégio, não sei o que. Falta tudo, brother. Eu recomendo você, assim, a semana inteira se dedica aqui, ó, Sil. Se dedica. Bom, ah, é aniversário de fulano. Meu irmão, esquece. Eu vou pensar assim, talvez, tá bom? Na sexta-feira. Sexta-feira. Ó, gente, não existe feriado para mim. Ah, vai ter Corpus Christi na quinta. Meu irmão, vai ter aula normal comigo aqui, brother. Não tem essa. Vai ter aula normal. Tá bom? Porque, ó, domingo a UERJ não quer saber se você descansou ou não no feriado, não. Bora para cima, pô. Vamos para cima. Tá bem? Eu posso pensar em colocar na quinta-feira, para facilitar a vida de vocês. Pode ser? Combinado? Combinado? Sexta também ficaria bom? Eu preferia na sexta, eu fico mais descansado, sendo sincero. Eu vou mandar uma enquete na comunidade depois, se pode ser na quinta ou na sexta, tá bom? Bora seguir aqui. Olha só. Então, gente, dentro de função afim, função de segundo grau, vocês têm que partir de uma linha de raciocínio. Primeiro, professor, isso é muito difícil? Cara, não é difícil. O ERG não é difícil. Vai ter ali um conceito ou outro que você tem dificuldade? Claro que vai ter. Vai ter algum conceito ali que você não deu tempo de desenvolver a visão para aquilo? Claro que vai ter. Mas vocês podem fazer o quê? Ignorar a questão e seguir a vida. Vamos ser sinceros, quantas questões de matemática tem na prova? São 8 questões de matemática. Todo mundo sabe aqui que para ter a maior nota na qualificação, você pode até errar 17 questões. Mas é claro que você não vai focar em zerar a matemática, porque senão você teria que gabaritar as outras áreas. E a gente sabe que todo mundo tem deslize. Gente, não tem uma prova que eu não dê mole. Toda prova eu dou mole em alguma questão. Eu sou vividão nisso aqui, cara. Eu faço esse vestibular desde 2009, né? Eu tô todos esses anos, mesmo assim, cara, eu chego na prova, caraca, cara, eu li errado. Gente, eu já errei questão de química de bobeira. Em vez de ler superóxido, eu li peróxido. Olha isso. E errei. Vou fazer junto com vocês. Eu sempre vou fazer com vocês. Sempre, sempre. E eu vou ter meu conceito A e eu quero todo mundo com conceito A junto comigo aqui. Tá bom? Então, se eu erro, que eu sou acostumado com isso, vocês também estão suscetíveis ao erro, gente. Não se cobrem isso, não. Então, o que vocês têm que fazer? Elaborar estratégias para evitar esses erros, como eu faço também. Eu tenho estratégias que eu evito o erro, mas eu sou afobado. Fazer o quê? Eu sou ansioso. Eu chego na prova e já quero fazer a prova inteira. Fico lá nervoso, lá folheando as páginas. Nossa, que maneiro. Nossa, que legal. Pô, eu falei sobre isso. Eu sou afobado. Acabo nas questões de bobeira. Acontece, né? Acontece. Então, eu vou pedir para vocês, nessa semana, absorverem o máximo possível de estratégias para evitar esse tipo de situação. E outra coisa, chegou numa questão dessa aqui, que para mim é uma das mais complicadinhas aqui, porque não envolve função, essa questão aqui não é de função, isso aqui é de potência, né? E muita gente tem dificuldade com potência. Então, se você não sabe potência, não está conseguindo sair dessa questão, o que você faz? Você erra, está tudo bem. Tá tudo bem. Agora, o que você não pode errar? Evitar erros. Cara, você não pode evitar. Você não pode errar muitas questões em questões do livro. Inclusive, hoje tem evento do livro. Você não pode errar muita questão de humanas. Cara, de 14 questões de humanas, cara, você tem que focar em 12 questões. Porque é uma prova que não depende de conteúdo. Não depende de muito conteúdo, não, cara. É o que eu fico brincando sempre com vocês. Cara, vai cair ditadura esse ano? Vai cair. Vai ter uma questão de ditadura lá. E sabe o que eu sei de ditadura? Eu vou acertar essa questão de ditadura?
Eu sei que ditadura que é censura, porrada, tiro, bomba, matança, exílio e o que mais? E é isso. Entendeu? Eu sei, é só isso, porrada em todo mundo. Beleza? É isso. Aí você vai fazer o quê? Você vai marcar a questão que está falando sobre isso. Porrada em todo mundo. Ponto. Nós só que vai estar com outras palavras, né, gente? Mas a ideia é essa. Porque a UERJ é crítica. Então você não pode ficar errando muita questão. Sabe que você vai errar de questão? Cartografia. Eu erro todo ano cartografia, porque eu esqueço essa porra dessas projeções aí, azimutal, os cacetada toda, sei lá que merda é essa. E tá tudo bem. Beleza? Isso você pode errar. Você não pode errar questões sociais e outras questões assim. Aí, quando a gente olha para a prova de matemática, cara, você também tem que definir o que você vai errar, o que você vai acertar. Eu, por exemplo, eu falo, cara, se cai análise combinatória, eu vou errar, porque eu não vou me dedicar para isso. Então, você tem que escolher agora o que você vai dedicar ou o que não vai dedicar. Agora, das 8 questões, eu tenho certeza absoluta de uma coisa, que 6 delas vocês vão fazer tranquilos. Mas vocês vão conseguir fazer elas tranquilos se você tiver paz no coração de vocês também. Combinado, gente? Combinado? Vamos trabalhar isso? Todo mundo com o coraçãozinho aberto? Reage com o coraçãozinho aqui para mim, por favor. Coisa linda demais. Vamos lá. Olha só. Vamos lá, galera. Começar aqui. Qual é a minha recomendação no estudo de função, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau? Vocês querem anotar? Anotem, tá? Eu vou pedir para o seguinte: tem gente que está no celular, tem gente que não consegue anotar, não tá no meio da rua agora. Eu vou pedir para você que está aqui presente, que está em casa, está tranquilão, está no computador, vou pedir o seguinte: tudo que eu falar de passo a passo aqui de informação, vocês colocam no chat para ajudar essa galera. Vamos se ajudar aqui, gente? A gente é uma comunidade forte, uma comunidade unida, tá bem? Então, vou pedir para vocês essa responsabilidade que é bom para vocês também, que ajuda também a fixar mais. Então, todo passo a passo que eu vocês aqui, que eu recomendar, eu gostaria que vocês colocassem no chat para ajudar essa galera aí que está mó enrolada agora para assistir essa aula, tá bom? Então vamos lá. Gente, qual é o passo a passo? Primeira coisa, função de primeiro grau e segundo grau, existe a coisa mais importante que tem. É saber os pontos. É saber o que é x e o que é y. Todo mundo sabe disso, gente? Ó, essa primeira questão aqui, ela não envolve gráfico. Mas o que eu quero falar para vocês aqui? Quando você olha aqui um gráfico como esse aqui, que é uma questão que muita gente fala, meu Deus, é muito difícil. Não é tão difícil assim. É só seguir o passo a passo. Ó. Qual é a primeira coisa, o primeiro passo? Identificar os pontos o máximo possível. Beleza, gente? Então, olha só. Quais são os pontos que você tem informações aqui, nessas duas retas, ou até mesmo uma parábola? Você concorda comigo que eu tenho duas retas? Eu vou ignorar, tá? Essa rosinha aqui. Vamos olhar só para a reta azul, porque eu só estou falando passo a passo para vocês. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Gente? Não estou fazendo a questão. Só estou iniciando aqui um passo a passo. Olha aqui. Vamos lá. O que essa reta azul está mostrando para a gente? Olha só para ela. Gente, olha esse primeiro ponto aqui. Como que a gente identifica pontos? Onde tem informações, onde tem numerozinhos, tá bom? Ó, esse ponto P, tem alguma informação sobre ele? Não tem. E se eu colocar um ponto aqui, tem alguma informação sobre ele? Não tem. Então, para que você vai olhar para ele? Não vai olhar para ele. Então, você vai olhar para onde tem informação. Então, esse 15 aqui tem uma informação, porque é um ponto aqui nessa reta. Tudo bem? Eu quero muito joinha, se você entendeu isso. Vamos lá que você vai sair hoje entendendo e fazendo questões de função, gente. Você vai sair hoje assim, então, coração aberto, hein? Olha só. O que esse ponto aqui está falando para a gente? Olha só. Primeira coisa, todo ponto sempre começa com X, depois Y. Tudo bem isso? Vem comigo, gente. Vai me dando muito joinha. Começa me dando muito joinha aqui. Todo ponto é X e Y. É essa ordem que a gente coloca aqui os pontos. O X é o seguinte, você vai olhar para o ponto. Ó, o X é sempre quando eu rebato aqui embaixo, no eixo X. E aqui, ó, tá vendo? Tá batendo na origem? E a origem é zero. Muito joinha. Ó, então, o primeiro ponto aqui, ó, é zero. No caso, a gente chama das coordenadas, né? Zero. E quando eu olho para o Y, tá batendo exatamente em 15.
Gente, muito difícil isso que eu fiz? Não, né? Beleza. Eu sei que pode ser algo muito básico para vocês, mas, gente, a UERJ não trabalha com base, tá bom? É sempre básico. Qual outro ponto que a gente enxerga aqui, ó? Ó, analisando aqui, ó, a reta azul, tem esse 5 aqui, ó. Ó, quando o 5, esse ponto bate no X, é 5. Quando bate no Y, é 0. Todo mundo enxergou isso também? Muito joinha se você enxergou isso. Ótimo. Então, o que esses pontos falam para a gente? Isso que é importante. Esse ponto está falando o seguinte, ó. Quando o meu x for igual a 0, o meu y vai ser 15. Aqui, ó. Quando o meu x for igual a 5, o meu y é 0. Todo mundo entendeu isso? Muito joinha agora de novo. Essa fala. Todo mundo entendeu isso? Ótimo. Então, o primeiro passo de função de primeiro grau é você identificar os pontos. Só que às vezes não vai estar num gráfico, vai estar de uma forma narrada. Olha aqui. Olha que questão maneira essa 34 aqui. Se não me engano, foi do ano passado essa aqui. Falou o seguinte, ó. Um professor precisou ajustar as notas de X de seus alunos, transformando-as em Y. Vamos lá. Muito devagar. Por meio da equação y igual a x mais b. Tá vendo? Deu a equaçãozinha para vocês aqui. Então, vou até escrever aqui, ó. Y igual a x mais b. Vamos lá. Dessa forma, a maior nota alcançada, que foi 60, passou a ser 100. Meus amores, olha a frase anterior. Falou que a nota X virou o quê? Y. Dá joinha se você entendeu isso. X virou Y. 60 virou 100. O que seria isso? Isso seriam os pontos, onde aqui é a coordenada do X e aqui do Y. Tudo bem isso, gente? De coração? Aí vamos lá. E a menor, que foi 10, passou a ser 60. Ó, então esse aqui é o X e esse aqui é o Y. São pontos. Então eu tenho esse ponto aqui que é 60 e 100, eu tenho um ponto que é 10 e 60. Ok ou não? De coração, gente? Aí é o primeiro passo, identificar os pontos. Então eu tenho aqui ó, o ponto 60, 100, e eu tenho um ponto 10, 60. Ah, mas professor, o que eu faço com esses pontos? Vamos para o passo a passo? Esse é só o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Você fazer um sisteminha. É só substituir aqui, ó. O segundo passo é você substituir nessa equação de primeiro grau. Y igual a x mais b. Bom comigo? Olha só. Onde for x, vou colocar 60. Onde for y, vou colocar 100. Então, ó, como que seria colocar esse primeiro ponto aqui nessa equação? Olha só, como é que vai ser colocar esse ponto nessa equação? Vamos lá? Ó, o y é quanto? 100. Então, ó, 100 vai ser igual a A vezes o x, que é 60, mais B. Tudo bem, gente? Esse é o segundo passo. É você pegar o ponto e jogar ali na minha equação. Ponto. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Ó, agora é verde. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou jogar para cá também. Ó, 60, que é o valor do y, é igual a A vezes 10 mais B. Foi ou não foi? Muito joinha esse foi, gente, que eu estou fazendo aqui. Mas para que isso, professor? Esse passo a passo aqui é para determinar a equação da reta. A UERJ ama isso. Ela ama que você, em função de primeiro grau, a maior parte das questões é para você encontrar a equação da reta. E por meio dessa equação da reta, você vai determinar ali o que ela está pedindo. Ou às vezes é só isso mesmo. Mas vamos parar por aqui. Todo mundo entendeu isso aqui de coração, né, gente? Não tem nenhum mistério até agora. Eu só identifiquei os pontos, que é o primeiro passo, e o segundo passo é substituir ali na equação da reta. Vamos ver o que a questão quer? Está falando o seguinte, ó. Se 60 virou 100 e se 10 virou 60, quem tirou 30
vai ser quanto? Todo mundo entendeu o comando da questão? Não quero que ninguém pense, vou fazer desse jeito. Não, só quero que vocês entendam isso. Entenda que 60 virou 100 e que 10 virou 60. E está perguntando, 30 vai virar quanto? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Você entende que se esse caso aqui, ó, o 100 é o resultado de um cálculo feito com 60? Eu não sei o que foi feito com 60. Eu sei que o 60 virou 100. Então, teve que fazer alguma coisa. No caso, teve que multiplicar por alguma coisa e somar por alguma coisa. Concorda comigo? Aqui, mesma coisa. O 60 virou... O 10 virou 60. Por quê? Teve que multiplicar por alguma coisa e somar por alguma coisa. Porque é o que foi falado aqui. Então, gente, é só seguir esse passo a passo e todas as questões vão ser isso. Eu tô demorando um pouquinho mais nela, porque as outras vão ser mais rápidas. Vocês vão entender como é que é isso, tá? Que é sempre a mesma coisa. Ó, então você sabe que eu tenho que multiplicar esse 30 por alguma coisa e somar por alguma coisa. Mas, professor, qual é o valor? Eu não sei. É por isso que você coloca essa substituição aqui dos pontos, e é sempre importante você ter no mínimo 2 pontos para isso, é o que a gente tem aqui, ó, 2 pontinhos, e você vai criar uma relação entre essas duas equações. E que relação é essa? Você sempre, 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 sempre vai subtrair uma pela outra. Sempre. Não tem que pensar, e se eu somar? E se eu fazer aquilo? Não, você sempre vai subtrair uma pela outra. O que você vai subtrair? Os números aqui, ó. 100 menos 60. Ó, A vezes 60 menos A vezes 10, ou seja, 60A menos 10A. B menos B. Todo mundo entendeu, gente? Dá joinha, sim. Olha como que ficou muito fácil. Ó, 100 menos 60, 40. É igual, ó, 60A menos 10A. Vou botar aqui direto, tá, gente? Ó, 50A. B menos B, zero. Sabe o que a gente vai encontrar aqui? O valor de A. E quando a gente encontra o valor de A, automaticamente a gente encontra o valor de B, porque é só substituir aqui. Então, gente, o terceiro passo é fazer o quê? Subtrair as duas equações. Então, o primeiro passo, encontrar os pontos. Segundo passo, substituir os pontos na equação. Terceiro passo, substituir. Beleza? Substituir, perdão, subtrair. E qual seria o último passo? Encontrar o valor de A e o valor de B. Anotaram tudo isso, gente? Sim? Anotaram tudo isso? Quer que eu repita? A gente vai fazer mais questões, vai ficar mais fácil. É assim, primeiro contato é assim. Olha só. Então, qual é o valor de A aqui? Ó? Vou simplificar 0 com 0. A, então, vai ser 4 dividido por 5. 4 por 5, pensa que é 40. Se fosse 40, seria 8. Então, volta uma vírgula. 0,8. Beleza? Se A é 0,8, B vai ser quanto? É só substituir em qualquer uma das duas. Eu vou substituir na de baixo. Beleza? Ó, então, o que eu vou fazer aqui para achar o B? Vou substituir aqui, já que eu tenho o valor de A. Então, 60 é igual a A, que é 0,8, vezes 10 mais B. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Facinho, né? Cara, esse mesmo mecanismo para todas as questões. É o mesmo. Vamos lá. Só substituir. Então, aqui, ó, 0,8 vezes 10, 8. Então, B, você concorda comigo que vai ser 60 menos 8, que eu vou passar o 8 para lá subtraindo. Então, B vai ser igual a 52. Último passo. Último passo. Agora que você tem o valor de A e você tem o valor de B, você vai substituir lá na equação da reta. Lembra que a gente substituiu o x e o y? Agora a gente vai substituir o A e o B. Então, olha só. O último passo, você sabe que y é igual a ax mais b, só que agora você tem o valor do A e você tem o valor do B. Então, y vai ser igual a vezes 0, perdão, o A que é 0,8, x mais B que é 52. Todo mundo entendeu? Dá uma joinha.
Quero muito joinha se você entendeu isso aqui. Muito joinha. Mas por que a gente fez isso, professor? Essa equação aqui é exatamente a equação que está falando o quê? Que fez o 60 virar 100 e que fez o 10 virar 60. Agora, o 30 vai ser quanto? Se ligou? O 30 vai ser quanto? E 30 é quem? É o x. E qual vai ser o y? Ele está perguntando isso. Qual vai ser o y? O 30. E é só substituir aqui, ó. Então, y vai ser igual a 0,8 vezes 30 mais 52. Ó, 0,8 vezes 30 é a mesma coisa que 8 vezes 3, que é 24. Então, y é igual a 24 mais 52. E 24 mais 52 vai ser quanto? 76. Gente, é o mesmo mecanismo sempre. Então, descobre os pontos, depois você substitui na equação, depois você subtrai, depois você acha o valor de A e B e joga ali na equação de novo. Pronto, é só fazer isso todas as vezes. Todas as vezes. Todas, 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 todas. Tudo bem, gente? Deu para entender isso de coração? Boa, galera. Isso aí. Muito obrigado ao pessoal que está contribuindo no chat. Vamos lá. Próxima questão. Tá vendo? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui, tá? Olha só. Vocês vão até começar a gostar de matemática. Que doideira. Imagina. Você chega assim, poxa, acho que eu gosto de matemática. Forcei. Nada a ver, nada a ver. Forcei pra caceta. Olha só, nem eu gosto tanto assim. Pô, forcei. Foi mal. Me empolguei. Foi mal, nada a ver. Olha só. O que que a gente tem aqui? Plano cartesiano, pipopopó, né? Só que preste atenção no seguinte. Eu quero que vocês prestem atenção junto comigo aqui. O ponto P de interseção, o que é a interseção? Quando junta. Uma encostou ali, é uma interseção. Uma na outra. Possui uma abscissa, a abscissa W. A abscissa é o que está no eixo X. Por isso que a gente fala abscissa, beleza? A abscissa está no eixo X. Tudo bem? Aí fala que tem esse valor de W aqui. É um valor aqui desse ponto. Tá bom? Vamos recapitular aqui os pontos das retas? Que ponto é esse aqui? Ó, é 0,15. Lembra? X e Y. Que ponto é esse aqui? É 5 e 0. Bora olhar para outros pontos da reta rosinha aqui? Olha aqui. Que ponto é esse aqui? É 0 e 1. E esse ponto aqui? É menos 1 e 0. Tudo bem isso ou não? Tá vendo? Tem os pontos aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Mesma coisa. Só que ele está pedindo o valor de x aqui. Nesse ponto aqui. Qual o valor de x? Eu quero te falar uma coisa que é importantíssima. Você concorda comigo que esse valor de x, esse valor aqui de x, que é o w, é o mesmo x das duas retas? É idêntico? É o mesmo. Esse ponto aqui, P, é o ponto que o x e o y são iguais das duas retas. Beleza? Aqui o x e o y deles são exatamente iguais. Deu para entender, gente? De coração? Sofia, é zero. Quem que é zero? É o y. Ó, nesse ponto aqui embaixo, ó. Olha para o lado. Vou até mudar a cor aqui, ó. Ó, aqui no x é 5. Só que quando a gente joga lá para o y, ó, aqui é zero. Tá batendo lá na origem, tá? Vamos lá. Todo mundo entendeu que tem o mesmo valor de x e y? Ótimo. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão igualar. Você não sabe que existe uma equação da reta aqui
do azul? Qual é a equação da reta azul? Não sei. Eu sei que y é igual a x mais b. E você sabe que a outra reta também tem a sua própria equação, de rosinha. Você sabe que esse aqui também tem a sua própria equação, ax mais b. Tudo bem isso, gente, ou não? Porque são retas diferentes, não é à toa que uma reta está decrescendo, outra reta está crescendo, são retas diferentes. Só que em algum momento ali, elas vão ter o mesmo valor, de x e de y. Só que eu não quero você criando confusão. Eu quero o seguinte, toda vez que isso acontecer, você vai igualar os valores de y, ponto. Não quero mais não pergunta nada. É o seguinte, as duas têm o mesmo y e você vai igualar as duas, ponto. Beleza? Só isso. Você só vai igualar, ponto. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse passo a passo aqui duas vezes. Um para a reta azul, outro para a reta rosa, e igualar. E achou o resultado. Acabou. Mais nada. Combinado? Então, passo a passo para azul, passo a passo para rosa, iguala as duas. Acabou. Beleza? Porque as duas têm o mesmo y. E acabou aqui. Sempre é o y. Não pensa no x, não. Sempre no y. Me ajuda aqui. Me ajuda. Então, os pontos aqui do y, eu tenho 0 e 15, 5 e 0. Vamos lá? Devagarzinho. X e y. Está falando o seguinte, quando o meu valor de x for 0, o meu y é 15. Então, vamos anotar isso? Ó, 15 é igual a vezes o 0, que é o x, mais b. Olha para o outro ponto agora. 5 e 0, que está falando que quando o meu x for 5, o meu y vai ser 0. Pronto. Então, ó, y é 0, igual a vezes 5 mais b. Todo mundo viu o que a gente fez aqui? A gente só fez o passo a passo, normal, continuamos aqui no passo a passo. Só que, meus amores, facilitou muito, né? Quando o ponto ele está bem aqui, tá vendo? Bem ali, cortando o eixo Y, fica muito fácil. Sabe por que fica muito fácil achar o valor de B e o de A? Porque não, o nosso próximo passo não é isso? Não é subtrair para depois achar o valor de A e de B? Só que o valor de B ele já está gritando para a gente aqui. Olha como que a UERJ facilita muito para você. Gente, qualquer número independente vezes zero vai dar zero. Então, olhando para essa equaçãozinha aqui, obrigatoriamente B tem que ser igual a quanto? 15. Então, é o que o pessoal fala aí, professor de matemática fala aí. Quando a reta corta o eixo Y, isso aqui é o valor de B. Beleza? Sempre vai ser o valor de B. Mas por quê, professor? Porque x é zero. E qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, B é igual a 15. Muito joinha se você entendeu isso. Lembrando que o nosso objetivo sempre é achar A e B na reta. Sempre, 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 sempre. Ó, então, sem precisar subtrair, gente. Nesse caso, nem vai precisar subtrair. Pô, ah, mas professor, eu quero. Tá bom, pode subtrair. Mas você já tem o valor de B. Agora é só substituir, beleza? Sabe que B é 15. Então, olha aqui para a reta, para a equação de baixo, ó. Ó, 0 é igual a A vezes 5 mais 15. Posso fazer isso tranquilo. Ó, vou passar o 15 para lá, vai ficar menos 15, tá vendo? Ó? Menos 15 igual a vezes 5. E o 5 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, A vai ser igual a menos 15 dividido por 5, que é igual a menos 3. E outra coisa, gente, o A tem que ser negativo. Porque é uma reta que é uma reta o quê? Decrescente, lembra disso? Quando o A ele é conhecido como coeficiente angular. Se ele é negativo, a reta é decrescente. Se ele é positivo, a reta é crescente. Exemplo, o A da reta rosa tem que ser positivo. Meus amores, pronto. O último passo, bora substituir? Como que vai ficar a equação aqui, então? Sabendo que o A é menos 3 e o B é 15. Y é igual a menos 3x mais 15. Tudo bem? Dá, não te respondi, é o Y. Bom, passou do Y, o valor que está ali marcado é o valor de B, tá bom? Ou você vai concluir isso.
É por isso que eu falo, gente, faz o passo a passo que você já vai concluir isso. Já tá escancarado para você. Tá bom? Todo mundo entendeu, gente? Como é que a gente chegou aqui? Ó, primeiro passo concluído. Vamos para a rosa? Vamos fazer a mesma coisa na rosa. Ó, vou apagar tudo isso aqui, tá bom, gente? Para não confundir a cabecinha de vocês. Porque senão fica uma bagunça danada. Vamos apagar tudo isso aqui. Que bom que hoje a minha borracha está funcionando. Olha, passo uma raiva como não funciona essa borracha. Quer dizer, funcionando em parte, né? Porque tá lerda toda a vida. Bora, meu filho, bora trabalhar, vamos. O pessoal tá nervoso. Todo mundo tá sedento de conhecimento. É, só foi falar. Olha só, vamos fazer a mesma coisa? Quais são os pontos ali que a gente observa aqui, ó? Ó, vamos olhar. Ponto P, dá para tirar alguma coisa? Não. Vamos lá. Ó, próximo ponto aqui, ó. 1. O que que esse ponto está falando para a gente? Que o x é zero, ó. Olha para baixo. Que é zero. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Eita, cacetada. Ó, o x é zero, beleza? Ó, então vai ser zero e o y é quanto? 1. Tudo bem, gente, isso? 0 e 1. E o outro? E o outro ponto agora que a gente tem? Ó, voltando aqui. Próximo ponto é esse. Aqui está falando o seguinte, que o x é menos 1. Então, é menos 1. E o y? Ó, é zero. Muito joinha esse foi. Muito joinha, galera. Vamos lá. Só quem vai acertar a questão de função vai estar dando joinha, gente. Quem não der joinha não vai acertar a questão de função na prova, infelizmente. A vida é uma droga, ainda mais quando eu ponho praga em vocês. Joinha em todo sentido, né? Joinha, joinha, fala joinha. Dá até joinha para mim agora aqui, ó, na tela aqui. Olha só, o que que tá, tá sem emoji boa, Davi? Olha só, o que que eu quero que vocês façam agora? É o mesmo passo a passo. Então, bora substituir os valores? Vamos lá, ó. Primeiro ponto, eu falo o seguinte, quando o x for zero, o y é 1. Então, ó, y é 1, ó, 0 mais b. Tá vendo a mesma coisa acontecendo? Igual aqui, ó. Agora, o outro ponto, tá falando que quando o x for menos 1, o y é 0. Então, o y é 0 e o x é menos 1. Ó, abre parênteses, tá, gente? Porque é sinal com sinal não dá, né? Mais b. Tá vendo que deu a mesma coisa? Precisa subtrair aqui, gente? Estão vendo isso? Precisa subtrair? Não precisa. Porque aqui já está falando o seguinte, ó, que B é quanto? É 1. Tudo bem? Ou não? Maravilha. Agora você pega esse valor de B e substitui aqui, ó. Substitui. Então, ó, você sabe aqui, substituindo, 0 é igual a vezes menos 1. Tudo bem falar que é menos A, mais B, que é 1. Vou passar o A para lá. Olha que facinho. Vai passar positivo. A igual a 1. Então, B é 1, A é igual a 1. Como é que eu substituo isso? Y é igual a AX, ou seja, 1 vezes X mais B, que é 1. Entenderam, gente? A gente fez a mesma coisa da questão anterior. Fizemos o passo a passo. Agora, o que a gente quer saber? A gente quer saber na questão o valor de W, que é o X, quando esse Y é igual a esse Y. Todo mundo entendeu? De novo. Quem é W? Quem é W? W é o X quando os Y são os mesmos. É só igualar, gente. Ah, mas professor, quando que eu faço isso? Sempre. Sempre que tiver palavrinha interseção. Apareceu palavrinha interseção, você iguala. De novo, apareceu palavrinha interseção, você iguala os Y. Sempre. Vocês adoram isso, né? Ó, então, concluindo. Então, eu vou igualar esse Y a esse Y. Então, ó, vamos lá. Então, vai ficar menos
3x mais 15 é igual a x mais 1. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Porque quem é o valor de x aqui? É esse W. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vou passar esse menos 3x para lá. Tá aqui subtraindo, passa para lá, somando. E eu vou pegar esse mais 1 e passar para lá, para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 15 menos 1 igual a x mais 3x. Concluindo, 14 vai ser igual a 4x. Logo, x é igual a 14 sobre 4, que simplificando é 7 sobre 2, e a letra C, tranquilo desse jeito. De novo, passo a passo, galera. É um passo a passo bem feito. Assim, ela é chatinha, é porque é só fazer passo a passo, gente. Não tem, eu só quero mostrar para vocês aqui que é sempre a mesma coisa, tá bem? Aquele papo, gente. Se vocês soubessem disso antes, seria mais fácil. Mas eu não quero você errando na questão, que agora é você entender passo a passo. Você entendeu, cara, que eu tenho que fazer o que sempre? Identifico os pontos, depois eu tenho que substituir, depois eu tenho que subtrair, e depois achar a equação da reta, ponto. Aí depois você faz o que tem que ser feito. Nessa de cima, eu tive que encontrar o valor de um y para um outro x, e aqui eu tive que igualar os dois y, pronto. Mas tudo depende do quê? Das equações das retas. Tudo bem? O A não ficou negativo, não. O A é positivo. Ó, o A é 1, é positivo. Não é à toa que é uma reta crescente, ó. Vamos lá. Aqui é menos A, talvez você esteja perguntando que é menos A, porque ó, é A vezes menos 1, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Essa aqui é uma questão, gente, que a UERJ, ela mistura muito matemática financeira com vários outros temas, né? Então, você vai ver matemática financeira com função, você vai ver matemática financeira com porcentagem, e assim vai. Que, inclusive, porcentagem é um tema que a gente vai ver na sexta-feira também, tá bom? Que, cara, vai ter questão de porcentagem, turma. Vai ter questão de porcentagem, ponto. Olha como essa questão aqui é muito tranquila. O que você tem que saber de matemática financeira para a UERJ? Que lucro é o quê? É o quanto você vendeu menos o quanto lhe custou. Não é assim, gente, na vida? Eu sempre uso aqui nos eventos aqui o exemplo do Jordan. Se eu compro um Jordan, um tênis da Nike, né, o Jordan, por 3 mil e vendo por 4 mil, qual é o meu lucro? De R$ 1.000. Por quê? É o quanto eu vendi, que é 4 mil, menos o que me custou, que foi 3 mil. Tudo bem? Beleza? Então, gente, é só fazer isso. E aqui é uma funçãozinha de primeiro grau, é isso, mas é coisa simples. Não quero você se assustando com uma questão dessa. É só ler com atenção, é ler com calma, com paciência. Olha só, para a fabricação de até 1.000 embalagens, você já fica nervoso quando vê número, já acha que vai ter que usar isso aqui. Calma. Uma indústria tem um custo fixo inicial de R$ 400. Beleza. A brincadeira já começa ali. Ó, para começar a produzir, eu já tenho que gastar R$ 400. Somado ao custo de R$ 3 por unidade produzida. É o que eu falo sempre quando eu faço essa questão aqui, cara. A UERJ é muito boazinha com vocês. Ela, ela poderia não te dar essas equações aqui que estava tudo bem. Porque todo mundo entende o seguinte, ó, o que é o custo fixo? O custo, beleza? É um custo fixo. Que ele depende de quê? O que é esse custo? O custo é R$ 400 mais o quê? R$ 3 por unidade produzida. Então, vai ser 3 vezes alguma coisa, a quantidade que for. Se for 1, é 3 vezes 1. Se for 2 unidades, 3 vezes 2. Tudo bem isso, gente? Tá vendo que é fácil chegar nesse raciocínio aqui? É fácil. Por quê? É o quanto é fixo mais 3 vezes o que for produzido. 3 vezes X. Tá bem? Aí depois fala o seguinte, sendo cada embalagem vendida por R$ 6.
vendeu por R$ 6 cada embalagem. Então, se eu vendo, qual vai ser? Vai ser 6 vezes a quantidade que eu vender, X também. Acabou. Mas a UERJ, cara, ela é muito boazinha com vocês. Olha o que ela está trazendo aqui para vocês. Olha as equações. Ó, custo e a venda. Ah, professor, o que é isso aqui? Gente, isso aqui foi o que ele falou. Ó, para a fabricação até 1.000 embalagens. Até 1.000 só. Não vai ser mais que 1.000 e vai ter que produzir alguma coisa. Deu para entender, gente? Ele só está falando que X é um número entre 0 e 1.000. Não tem como produzir número negativo. Beleza? Não existe isso. Deu para entender, gente? De coração? Aqui acabou a questão. Porque olha o comando. Para alcançar o lucro mínimo, ó, o lucro mínimo, igual ao custo fixo inicial. Qual é o custo fixo inicial? Ó, custo fixo inicial é quanto? 400. Então, ó, custo fixo inicial, que é 400, mais 100. Então, qual é o meu lucro mínimo? 500, concorda comigo? Que é o lucro mínimo? Difícil isso, gente. A gente só está interpretando, não tem nada demais aqui. Então, 500 é o lucro mínimo. Deve ser fabricado o quê? Gente, lucro é o quê? Venda menos o custo. Qual é a venda? 6x. Qual o custo? 400 menos mais 3x. Pronto, é só isso. Então, ó, é só igualar, gente. Então, o meu lucro é igual à venda, que é 6x, menos o meu custo, que é quanto? Ó, abre parênteses, tá? Que é mais de um item, né, gente? Ó, 400 mais 3x. Esse é meu custo. Difícil isso? E assim, joinha para baixo, muito joinha para baixo. Isso é muito tranquilo. Por que no lucro não é 500 menos 3x? Por que não foi falado isso? Porque, ó, ele fala que o lucro mínimo igual. Aqui, quem errou essa questão de bobeira foi exatamente isso, Mel. Me desculpa. Mas, cara, que mole que você deu. Gente, vai pelo que falou. Vai pelo que foi dito aqui, cara. Ó, para alcançar o lucro mínimo igual ao custo fixo inicial. Qual é o custo fixo inicial? 400. Ó, quando fala de custo, percebe. Por que eu não vou encaixar os 3x? Por quê? Olha aqui, olha a interpretação. Uma indústria tem um custo fixo inicial de 400, somado a um outro custo. Ó, somado a um outro custo que é por unidade. Então, eu tenho um custo fixo, eu tenho um custo de unidade. São coisas distintas. Não tem nada a ver. Aqui pediu custo fixo. Ó, eu quero custo fixo mais 100. Então, o custo fixo é quanto? 400. E 400 mais 100. Não, você não vai olhar para o 3x. Tem nada a ver ele. O 3x é o custo por, não é o fixo. É totalmente contrário de fixo. Concorda? Não tem um x ali? O x não é uma variável. Então, não tem como ser fixo, pô. Foi, meu mel? Luana entendeu 500? Então, ó, 400 mais 100. E acabou a questão. Ó, então, 500 vai ser igual a 6x. Agora, ó, joguinho de sinal, gente. Menos com mais, menos. Menos 400. Menos com mais, menos 3x. Vamos lá. Esse 400, tudo que é incógnita de lado que não é do outro, né? Então, esse menos 400 vai passar para lá mais 400. E 500 mais 400 é quanto, gente? 900. 6x menos 3x. 3x. Agora, x vai ser igual a 900 dividido por 3. É igual a 300. Questão muito fácil. Muito fácil. Show de bola? Mas aqui o que você precisa? Ter paciência, ter uma boa leitura. A UERJ ela não vai cobrar nada absurdo de vocês, nunca. Ela nunca faz isso. Raquel, 400 mais 100. Aqui, ó. 500 é isso aqui, ó. 400 mais 100. Tudo bem, gente? Bora para a próxima? Essa próxima aqui, tá tranquilo, Mel. Tá de boa.
Essa questão aqui, ela não é diretamente uma questão de função de primeiro grau. Mas eu queria que vocês estivessem tranquilos com isso, tá? Todo mundo aqui pegou esse passo a passo aqui, inicial, gente, de coração. Eu queria que vocês treinassem. Pega material e treina isso aqui, cara. A galera do clube, faz a lista master de novo, cara. Aplique isso aqui, porque vai cair uma questão dessa. Beleza? De coração. Quero ver você acertando isso aqui na prova, tá? Mas também, se ficar muito desafiador para a semana, cara, foca em outras questões, tá bom? E pode ser cobrado de outras formas também, como essa 31, essas 31s aqui. Tá vendo que é padrão? Olha o padrão, gente. 31, 31. É muito padronizado esse troço. Ó, o que você vai fazer aqui? Luana, se não entendeu, fé, não tem jeito mais. Não dá, brother, não dá. De coração. Tenta absorver o máximo possível. Beleza? Tenta absorver o máximo possível. Cara, o que é Y? Às vezes é uma defasagem muito grande que vocês têm que em uma semana é impossível. A verdade é essa. É impossível. Agora, pô, depende muito. Eu dependo disso para ser aprovado esse ano. Cara, matemática é a sua específica? Se sim, você foca. Isso é o mesmo discurso para todas as outras disciplinas. É o mesmo discurso quando perguntam para mim sobre estequiometria. Professor, eu preciso de estequiometria? Cara, é a sua específica química? Não. E se cair, é uma questão, você erra essa questão. O que você não pode errar, o que você não deve, de maneira nenhuma, errar, são questões que envolvem suas específicas. Combinado, gente? É assim que vocês têm que fazer. Tá bom? Beleza? Agora, tá com muita dificuldade, cara, não conseguiu se preparar, é o que eu falo para vocês em todas as lives aqui. Cara, tá com dificuldade? Assina o clube, cara. Na sexta-feira eu vou liberar um valor promocional para vocês, tá? Do clube. Assina lá porque tem aula de todas as etapas para vocês. Tudo detalhado, bonitinho. Cara, quem participou do desafio do Sino agora, porra, o desafio foi surreal. Foi surreal. Né? A galera mandou super bem, cara. A galera fez muita atividade, muito exercício, pegou muita coisa. Então, se vocês estão muito agarrados em conteúdos assim, cara, e vocês só têm esse ano, quer se dedicar esse ano, cara, assina o clube, cara. Assim, é uma recomendação muito forte para vocês, tá bem? Vamos lá. Questão 31. Por que eu coloquei ela para vocês aqui? É uma questão que é uma questão antiga, beleza? Essa 31 aqui. Ela é uma questão que ela é pré-pandêmica, antes ali dos exames únicos. E se você está estudando, fazendo um exame único, você estudou muito errado. Tá bom, gente? Ah, professor, eu estou treinando fazendo exame único também. Cara, você tem um tiro no pé violento, você estudou tudo errado, você está fazendo tudo errado. Exame único é uma outra proposta, é uma outra prova com outros conteúdos e formas diferentes de cobrar. É como se você estivesse fazendo questões, por exemplo, sei lá, de outra banca, tipo, sei lá, FUVEST. Não tem nada a ver com o ERG, tá bom? São propostas diferentes. Assim, sendo bem exagerado. Nessa 31 aqui, eu trouxe para vocês porque eu estou sentindo que possa cair uma questão como essa. E eu queria que vocês ficassem espertinhos. Né? Como eu falo para vocês, cara, aqui é quase que a comunidade dos espertinhos. Não é nem dos imparáveis, não. Vamos analisar aqui, devagarzinho? O que está falando aqui? Primeiro, gente, esse 3 e esse 4 te lembra alguma coisa? Vamos pensar, a UERJ ela não é proporcional, turma. A UERJ não é proporcional em tudo, em números, medidas, desenhos. Ela não é proporcional em tudo, galera. O que está gritando para vocês aqui? 3, 4. Olha isso. Gritando para vocês. Olha esse triangulinho aqui, ó. Isso não é um triângulo, gente. Onde um dos catetos aqui é 4, o outro cateto aqui é 3. Obrigatoriamente, o outro vai ser o quê? 5. Tá vendo? Gritando para você aqui. 5. Nem precisa. É um triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Pô, podia botar um 8 aqui, né? Podia botar um 6, poderia, né? Para dar uma dificultada. Mas botou 3, 4, 5, clássico. Ainda falou que o raio é 2, meus amores. Se daqui até aqui é 5, tudo vai ser quanto? Ó, agora esse outro traço aqui, ó. Você concorda que vai ser 7?
Olha que questão fácil. E muita gente errou essa questão, gente. Muita gente errou. Vamos pensar o seguinte. Aqui ele, ele quer saber quais são as coordenadas do ponto P. Só que as coordenadas do ponto P, exatamente, Mel, semelhança de triângulo. Quem são as coordenadas do ponto P? É esse valor aqui, ó, vou botar aqui de vermelho. Ó, esse valor aqui de x e esse valor aqui de y. Vou chamar aqui de x e aqui de y. Deu para entender, gente? Por que 7? Porque é 5 mais 2, que o raio é 2. Tudo bem? Galera, vamos pensar então aqui, ó. Olha aqui. Ó, eu tenho dois triangulinhos. Vou desenhar o pequeno. Ó, aqui, ó. 3, 4, 5. E eu vou desenhar o grande agora, ó. O grande aqui. Que até agora a única informação que a gente tem dele, que aqui dentro o quê? A hipotenusa é 7. Aqui a gente não sabe, chama de x. Aqui a gente não sabe, chama de y. Tudo bem, gente? Essa visão aqui? Basicamente uma regra de 3, Lana. Pensando em proporcionalidade, ó, 5 tá para 7, assim como 3 tem que estar para y, regra de 3. Ó, 5 tá para 7, assim como 4 tem que estar para x. Vocês entenderam, gente? É só fazer isso. Acabou. Tem que ser proporcional. O y tem que ser proporcional ao 3 e o x tem que ser proporcional ao 4. Porque o 5 e o 7 também têm a proporcionalidade. Acabou. Ó, então, se 5 tá para 7, só tem que ter cuidado para não errar, tá, gente? Ó, cateto com cateto, tá bom? Ó, 3 tem que estar para y. Beleza? Ó, então vai ficar como aqui? Ó, y vai ser igual a 3 vezes 7, 21, dividido por 5. Aqui, ó, letra A, acabou. Bora fazer outro só de sacanagem? Ó, agora 4 e x. Ó, se 5 tá para 7, ó, 5 tá para 7, 4 vai estar para quanto? Para x. Ó, 28, né? X é igual a 28 sobre 5. Acabou. Viu? Tranquilo. E assim vocês vão fazer muita questão, cara. Vai fazer muita questão na prova. Muita. Só ter paciência, galera. Só ter paciência. Bora para a função de segundo grau, que na minha opinião é mais fácil que o primeiro grau, não é? O que eu quero que vocês entendam aqui? Olha só. De novo, tudo é análise de pontos. Primeiro passo é o mesmo, análise de pontos. Só que diferente daquele passo a passo todo que você faz no primeiro grau, aqui, em função de segundo grau, é você achar o ponto e substituir. A maioria das questões da UERJ é isso. Você analisa o ponto e substitui na fórmula. Acabou. Todas. Todas. Pelo menos da UERJ, pós-pandêmica para cá, todas as questões de segundo grau eram isso. Você identificar os pontos e depois fazer o quê? Substituir lá na equação. Joinha? Todo mundo entendeu o que eu falei? E vocês querem ver o quão fácil é essa questão, gente? Olha só, questão muito fácil, se você entende o que eu acabei de falar. Muito, extremamente fácil. E é uma questão que foi considerada difícil para muita gente, tá, gente? Aqui, se não me engano, essa questão teve cerca de 30%, acho que foi abaixo de 30% de acerto. E olha como que é fácil. Ó, o ponto P. O que você sabe do ponto P? Ó, o ponto Q, você sabe, x e y. Você não sabe as coordenadas. Não tem nenhuma informação aqui. Não tem nada aqui de informação. Se você não sabe, você chama de x e y. Olha para o outro ponto. Aqui você já tem uma informação. Que quando você rebate aqui, ó, o x é o quê? Zero. Então, esse ponto P é 0 e y. Só que o que o ponto P e o Q têm em comum?
Eles têm exatamente o mesmo que y, porque eles estão na mesma alturazinha aqui, tá vendo? Concorda comigo ou não? É o mesmo y. Eu te pergunto, o que que aqui está falando para gente? Bora ler o ponto? O ponto está falando o seguinte, ó, que quando x for zero, o y vai ser y. Mas qual o valor de y? Joga lá na equação. Quando x for zero, aqui vai ser o quê? Zero. E aqui? Zero. Então, outra coisa que é importante, gente, dentro de função de segundo grau, é saber que tudo que é f de x é a mesma coisa que y, tá? F de x é a mesma coisa que y. Então, o que está dizendo aqui para gente? Que quando x for zero, qual vai ser o valor de y? 4. E acabou a questão. Então, o valor de y aqui, na verdade, é 4. Acabou. Então, do outro lado vai ser o quê? 4. Pronto. Toque-toque? Ah, demorou para alguém ter toque-toque hoje, hein? Acabou, gente. Ah, mas professor, outra coisa que eu brinco sempre com vocês. A UERJ é proporcional pra caceta. Ele quer saber a distância entre ponto P e Q. Ele quer saber essa distância aqui de azul, tá vendo? Você concorda que essa distância de azul é essa mesma distância aqui, ó, que eu vou marcar aqui? Todo mundo concorda comigo? Que é essa mesma distância? Beleza. Você sabe que daqui de baixo até ao ponto P tem 4, não é? Olha para a figura. Que figura lembra isso aqui? Que figura é essa? Agora é o momento que vocês ficam doidos com a bruxaria. Não parece um quadrado? E um quadrado tem em todos os lados o quê? Iguais. Então, se aqui é 4, aqui tem que ser 4 também. Letra B. É muito louco. A UERJ, cara, cara, é a única banca que dá para você fazer isso. A única, é a única. Porque ela é proporcional em seus números, medidas, desenhos, tudo. Mas, professor, eu tô com pouca fé. Eu tô com muita pouca fé. Tá bom, não tem problema não. Vamos olhar para outro ponto? Todo mundo viu que foi fácil achar o 4 aqui? Esse Y aqui, 4? Todo mundo achou fácil? Assim, professor, óbvio. Se o X é zero, óbvio, o Y só pode ser 4. Não tem como outra coisa. Vamos devagarzinho? Bora ler o outro ponto? O que esse ponto está falando aqui? Que o X é X, né? Quando o X for esse valor aqui, o Y vai ser 4. Todo mundo consegue ler junto comigo aqui? Aí o que você vai fazer? Qual vai ser o valor de x quando o y for 4? Só substituir de novo aqui, galera. Só substituir. Acabou. Lembrando que isso aqui é y. Então, ó, se o y for 4, anota, ó, 4 tem que ser igual a menos 3 sobre 2x ao quadrado, mais 6x mais 4. Tudo bem? Eu só estou substituindo, nada demais, nada demais. Ó, o que eu vou fazer? Tudo que é incógnita de um lado, que não é do outro. Eu vou pegar esse 4 e vou passar para lá subtraindo. E 4 menos 4 é o quê? Zero, né? Então, ó, concorda comigo? Quero muito joinha, que vai dar isso aqui, ó. Ó, não deu isso? Ótimo. Vamos continuar fazendo. Tá vendo que aqui é negativo? Vou passar para o outro lado positivo. Olha que loucura, hein? Vai ficar 3 sobre 2. X ao quadrado é x vezes x, não é isso, gente? Só para vocês visualizarem aqui melhor. Aí eu te pergunto uma coisa. Eu tenho x de um lado e x do outro. Ó, toma ali, toma ali. Vamos continuar. Ali, gente, é o R, galera, tranquilo.
Agora, o que que você vai fazer aqui, ó? Vou continuar aqui embaixo. Ó, ficou 3x/2 igual a 6. Só joguinho básico. O 2 vai passar para lá, tá vendo? Ó? Vou passar o 2 multiplicando e vou passar o 3 dividindo. Então, devagarzinho, ó. 3x vai ser igual a 6 vezes 2. E esse 3 vou passar dividindo. Ó, então, x vai ser igual a 6 vezes 2 dividido por 3. Ó, vou simplificar 3 com 6, 2. E 2 vezes 2, 4. Mas a gente já sabia, né? Aí eu te pergunto, é difícil função de segundo grau, galera? Não é difícil. Análise de pontos e joga. E joga na equação. Só faz isso. Só faz isso, sempre, sempre, sempre. Tá bom? Quando a gente fala de UERJ, o UERJ quer sempre o básico bem feito. Sempre, básico bem feito. Ó, falando em básico bem feito, essa aqui é uma das questões mais difíceis dos últimos anos. Mas não é uma questão de função. É uma questão de potência. Posso assim, Mel, tá meio bagunçado isso aqui, Mel. Vou editar, botar bonitinho, não. Vou deixar assim, tosco desse jeito, tá? Ó, gente, isso aqui é uma questão de potência e não é função. O que que eu falei para vocês? Quando eu tenho duas retas ou duas curvas que se intersectam, ó, tem interseção, o que que eu faço mesmo? Sempre. Eu falei para vocês, sempre vocês vão fazer o quê? Igualar os y. Perfeito, Jujuba. Você vai igualar quem? O y, sempre o y. E o que que eu falei para vocês também? Tá vendo, gente, que é tudo repetido, tudo a mesma coisa? Ó, f de x é o y. G de x é outro y, gente. É porque são curvas diferentes aqui, então é outro y. Só está chamando de outra coisa. Então é o seguinte, o que que a questão quer? Ele quer saber os pontos x e y. Exatamente daqui. Então, você sempre começa fazendo o quê? Iguala os y. Só que quem são os y aqui? É o 2 elevado a x e 1/8 elevado a x menos 1. Pronto, gente. Aqui não é a função. O que você precisa saber de função acabou aqui agora. Agora vai entrar aqui. Essa matemáticazinha básica. Dá muito joinha se você entendeu o que eu falei. Muito joinha. Então, ó, olhou a interseção, só iguala a y. Ponto. Não precisa pensar mais. Então, ó, 2 elevado a x vai ser igual a 1/8 elevado a x menos 1. Sempre. Beleza? Você vai igualar os y. Beleza? O passo a passo de função, identifica ponto e joga e joga na equação. Tá bom? Esse é o passo. É que é tão fácil, tão simples, que não tem nem passo a passo. Acha o ponto e joga na equação. Tá bom? E no caso de interseção, você iguala os y. Só isso. É o que a gente fez aqui. Porque no momento que a gente iguala esses dois aqui, a gente vai achar o valor de x. Beleza? Mesmo raciocínio. Exatamente, Vinícius. Mesmo raciocínio. Só que aqui vai entrar em potência. E isso que é difícil para vocês. Não é função, é potência. É o básico. É uma boa multiplicação, uma boa divisão, é saber propriedade raiz. É isso que ferra vocês. Beleza? É por isso que eu falo, gente, é muito melhor para vocês estudarem básico e do que você querer, porra, estudar função de segundo grau, função logarítmica, estudar análise combinatória. Cara, você não sabe nem o básico. Então, você vai ficar sempre tendo muita dificuldade em matemática. Então, o problema não é a matemática. É como você acha que é o certo estudar, o que não é do jeito que você estudou até agora. Tá tudo bem. Tá? A minha missão aqui é ajudar vocês com isso. Então, o que que eu recomendo para vocês? Dependente do resultado que tem agora, às vezes tem que conceituar, ótimo. Pô, não tem que conceituar, vai ter que fazer o quê? Cara, foca em fazer o básico bem feito, tá bom? Não se preocupa, eu sempre vou estar aqui orientando vocês quanto a isso, tá? Mas aqui o que que você tem que fazer? Um 8 nunca é um 8 qualquer. Um 4 nunca é um 4 qualquer, quando a gente olha uma questão de
Potência. Tá vendo? Como que eu sei que é uma questão de potência? Porque tem potências, né, gente? Ó, tem potências. O que você tem que saber? Que para eu igualar, eu tenho que estar na mesma potência. Tem que ter a mesma base, a minha potência. Por exemplo, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2x mais 7, sei lá. Tá vendo isso aqui, gente? Básico para vocês de potência. Se eu falo que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a x mais 7, o que que isso está falando para a gente? Está falando que x obrigatoriamente é igual a 2x mais 7. Deu para entender? Deu para entender, gente, isso? Então, toda a questão de potência, a gente vai fazer isso aqui, ó. Mas para igualar, obrigatoriamente, a potência tem que ser, a base tem que ser a mesma. E se a base for diferente, você tem que aplicar log. Ai, mas cai, não é que? Agradece. Eu quero todo mundo de joelho no chão hoje, meia-noite. Não vai cair, não cai desse jeito. Log não é cobrado assim. Isso, quando cai log, é um troço muito idiota, assim, só para você trocar ali e substituir. Nada desse jeito assim, raiz, não, tá? Então, ó, hoje é meia-noite, eu quero ver todo mundo aí de joelhos, tá? Então, olha só, corrente de oração. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, você tem que ter a malícia, a maldade de olhar o 8, que 8 não é 8, 8 é 2 ao cubo. Tudo bem isso para vocês? Que nem o 4, eu falei, 4 é o quê? É 2 ao quadrado. 8, 2 ao cubo. 16, 2 à quarta. E assim vai. Tudo bem? É saber esse negocinho basicão. Mas vocês vão ver que a questão não é difícil, porque a função acabou quando? No momento que eu igualei os dois y. Acabou a função aqui. Agora, vai entrar a questão de potência. Vou achar o valor de x. Depois, achando o valor de x, eu substituo aqui ou aqui e acho o y. Acabou. Deu para entender o mecanismo da questão, gente? É só fazer isso. Só que, né, tem essa basezinha aqui, ó. Vamos lá, terminar aqui então? Então, aqui vai ficar assim, ó. 2 elevado a x vai ser igual a... Vou fazer bem devagar para vocês aqui, ó. 2 elevado a 2 ao... elevado a 1 sobre 2 ao cubo, elevado a x menos 1. Vamos lá. Esse 2 ao cubo, quando tem uma potência embaixo, você sobe ela, ela fica negativa. Decora desse jeito. Não vou explicar por que não. Só decora. Então, ó, 2 elevado a x é igual. Vou subir essa potência aqui, só que com expoente negativo. Então, vai ficar 1 vezes 2 elevado a menos 3. Ou seja, 2 elevado a menos 3. Tudo bem isso, gente? X menos 1. Propriedade de potência, é o que eu falei. É o que vocês têm dificuldade. Só subiu o negativo. Agora, como é que a gente resolve isso aqui? Gente, lembra disso? Ó, isso aqui vai passar multiplicando aqui dentro. De novo, é tudo questão de potência. Então, ó, vai ficar 2 elevado a menos 3 vezes x menos 1. O que é isso aqui? É como se fosse isso aqui, gente. 2 ao quadrado ao cubo. 2 ao quadrado ao cubo é o quê? Você multiplica isso aqui, não é isso? 2 elevado a 2 vezes 3. Não é isso, gente? Dá joinha assim. É só potência, não tem nada de função aqui. Eu só estou multiplicando. Agora, como é que vai ficar esse produto aqui? Só fazer distributiva, chuveirinho. Ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 1, menos com menos mais 3. Pronto, acabou. A gente vai fazer exatamente isso aqui agora. Ó. Os dois estão na potência de 2. Então, x é igual a menos 3x mais 3. Agora, o que a gente vai fazer? Passa para lá, somando. Então, vai ficar x mais 3x, 4x, tudo bem? Igual a 3. Então, x é igual a 3 sobre 4. Bora ver se já tem algum gabarito? Ó, 3, 4, 3, 4. Então, não pode ser, não pode ser. Tudo bem, gente? Entendendo que a questão é de potência e não de função? Ó, agora que você tem o valor de x, agora você vai achar o valor de y. Eu pergunto para vocês, olha só as equações. Olha as duas equações aqui. Olhando para elas duas,
qual que você vai escolher? A primeira ou a segunda? Para achar o valor de y, que é o mesmo. Ó, para achar o valor de y, qual que é mais fácil substituir? A primeira ou a segunda? Lembra que você tem que substituir o x pelo valor que a gente acabou de descobrir. Concorda comigo que é muito mais fácil a primeira? Muito mais fácil, né? E é isso, gente. Tem que escolher a coisa mais fácil para vocês. Ó, então o y, que é o que eu quero saber, é igual a 2 elevado a x. O x é 3 quartos. De novo, questão de potência, galera. Ó, 2 elevado a 3 sobre 4. Deixa eu explicar uma coisinha paralela aqui. Vocês sabem o que significa raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2 é a mesma coisa. O seguinte, o 2 é um número que não tem uma potência aqui, certo? Se não tem potência visível, a potência é 1. Deixa eu explicar para vocês agora. Ó. Falar que é raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que falar que é 2 elevado a 1 sobre 2. Então, ó, esse 2 aqui é o valor da raiz e esse 1 é a potência aqui dentro. Tudo bem? Agora, análogo aqui do lado. Esse 4 é a raiz e esse 3 é a potência dele. Então, ó, y é igual ao quê? A raiz quarta de 2 ao cubo. Só que 2 ao cubo é quanto, gente? 8. Letra A. O que torna a questão difícil? Não é a função. Beleza? Não é a função. Beleza, gente? Agora, professor, não saberia fazer potência. Eu não sei fazer potência. Eu não sei fazer raiz, professor. Eu tenho muita dificuldade com isso. Gente, analisando as questões que a gente fez aqui, essa você conseguiria fazer? Essa você conseguiria fazer? Se sim, eu quero que você foque nisso. Eu não quero você pensando que, cara, isso aqui vai te... Ah, é muito importante para sua prova. Eu quero que você erra. É melhor que você erre essa aqui do que ficar mó tempão na prova se matando para fazer uma questão que vai te prejudicar no sentido de vai gastar seu tempo, vai gastar sua energia e vai aumentar a probabilidade de você errar uma outra questão que você tinha chance de acertar se você não tivesse depositado tanta energia nessa questão aqui. Entenderam o que eu quis dizer? Quero muito joinha se você entendeu isso. Gente, a UERJ ela é quantitativa, ela não é qualitativa. Que se dane o que você está acertando, que se dane o que você está errando. A parada é ter volume. Quanto mais, melhor. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Outras coisas de funções. Tá vendo? De novo. Agora sim uma função bonitinha aqui, tá, gente? O básico. Ó, se a curvinha está para cima, ela está sorrindo. Se está sorrindo, é o quê? O x, ele é um valor positivo. Se tiver triste, a boquinha triste, ele é negativo. Se souber isso, você já descarta várias opções. Olha aqui, ó. Olha as alternativas. Pode ser negativo? Não. Descarta. E é um tipo de questão essa aqui, gente, que você vai analisar e substituir. Olha só. Presta atenção. Aqui eu tenho os valores de x e o valor de y. Qual que é o mais importante que eu já falei para vocês aqui? Você vai ficar olhando para x primeiro? Nunca. Você só olha para y. Olha para o y aqui. Por que eu estou falando por y? Porque aqui, qual é a coordenada nesse ponto aqui? O x é 0 e o y é menos 1. Ah, eu quero que você faça o seguinte. Olha as alternativas. Olha só as alternativas. Qual é a alternativa que quando o x for 0, o y vai ser menos 1? Acabou, gente. Olha a questão fácil. Qual a alternativa quando o x for 0, o y vai ser igual a menos 1? Acabou. Letra A. Difícil, gente. Sempre olha para o y. Sempre, 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 sempre. Tá bom? É tudo a mesma coisa. Olha só. Leitura de ponto.
Aqui está falando o seguinte, ó. Quando x for zero, o y é menos 1. É só olhar aqui, ó. O x for zero. O y, gente, f de x é a mesma coisa que y. Não esqueçam isso. Então, y vai ser igual a menos 1. Ó, menos 1. Porque zerou o x. É só isso. É só isso, essa questão aqui. Tá bom? Vamos lá. Trouxe uma questão aqui do Velho Testamento para vocês. Vai que. Mas é uma questão que você olha e fica nervosa, não fica? E se eu falar aquela tranquilaça? Vocês vão ficar chateados comigo? Diabólico? O que você tem que saber de trigonometria? Posso falar o que você tem que saber de trigonometria? Quando, né? Aquela parada de seno, cosseno, tangente? Posso te falar? É isso aqui. A UERJ sempre faz isso com vocês. Sempre faz isso. Valores máximos. Eu vou falar o seguinte: qual o valor máximo de um seno? De um cosseno? Qual é o maior valor de um seno e cosseno? Alguém sabe qual é o maior valor de um seno e um cosseno? Não sabe, gente. Sei lá, tem o seno de 30, 1/2, essas paradas. Boa, Aninha, Alice. Boa, gente. Tem salvação. O maior valor de um seno ou um cosseno é 1, gente. O maior valor é 1, sempre. Pronto, acabou. Ele quer a área do retângulo ABCD. ABCD. Gente, é a única coisa que eu sei também disso, tá? Eu só decorei que o valor máximo de seno e cosseno é 1, ponto. Decorem isso, tá? O valor máximo. Agora olha para cá. A área do retângulo. Beleza? Para você saber a área, você precisa saber o quê? A base e a altura. Concorda comigo? E você multiplica um pelo outro. Concorda comigo? Olha como que é a questão muito fácil. Gente, qual é o tamanho dessa base aqui? Concorda que vai ser 5π/2 menos π/2? Dá joinha se sim. Gente, eu tenho 5. Ah, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Pensa que π/2 é x. 5x menos x é quanto? Não é 4x? Para fazer rápido? Ó, 5π/2 menos π/2. Pensa que isso aqui é x, tá vendo? Concorda que vai ser 4π/2? E concorda ainda que vai ser 2π? Pronto. Quem é mais estudioso disso aqui, acabei de lembrar isso, nem lembrava disso. Quando encosta aqui, ó, é porque teve uma volta completa. Tem um troço desse, que tem uma volta completa, 2π, quando tem os dois picos ali. Ainda tem uns troços desse assim também. Eu não lembro direito isso, não. Mas aqui, gente, é só subtrair. Então, a base é 2π. Ah, professor, e a altura? Aqui, ó, f de x igual a 2 vezes o seno. Mas a gente sabe o quê? Que o valor máximo de um seno é quanto, gente? Qual o valor máximo do seno? 1. Então, o f de x, que é o y aqui, ó, essa altura aqui, ó, que é o f de x, é 2 vezes 1, que é igual a 2. É isso. Qual o maior seno possível? 1. Então, 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Acabou. Foi? Tranquilo, né? Aí eu falo, é uma questão muito brutal, muito difícil, muito não sei o que lá. Cara, mas eu falo assim, é difícil você ver. Quando você olha a questão, você fala assim, meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Foca nas palavrinhas-chave, valor máximo, sempre vai ser um. Seno ou cosseno, sempre um, cara. Tá bom? Aí 2 vezes o seno de x, qual o valor máximo do seno? 1, acabou. Então 2 vezes 1. O que que é f de x? Você sempre falou de y. Quem seria o y aqui? A altura dele, ó. Acabou.
Tá vendo que é o básico, um basiquinho bem feito? A questão não sai fácil com um basiquinho bem feito? Cara, é isso, basiquinho bem feito. A UERJ ama isso, tá? Então eu trouxe aqui, essa questão aqui pra gente debater isso, tá bom? Eu não entendi por que virou 4π sobre 2, porque subtraiu. Ó, 5π sobre 2 menos π sobre 2. 4π sobre 2. Mateus, 5x menos x, não é 4x? Só que eu chamei, o x seria o π sobre 2. Bem? Maravilha. Vamos para a próxima? Ih, probabilidade. Vamos lá, gente. Probabilidade. Quem é que gosta desse tema? Quem é que ama probabilidade? Que isso? Você não gosta de probabilidade? Gente, vai estar na sua prova a probabilidade, gente. Que isso? Vocês estão sendo muito injustos, gente. É o Enem, né? Relacionamento tóxico. Tá vendo, gente? Às vezes, quando você encontra uma pessoa boa na sua vida, você não consegue se entregar porque você é traumatizado, traumatizada. Tá vendo, gente? Relacionamento tóxico porra, o Enem fez com vocês. Não tem mais nada mais tóxico que essa prova, cara. Gente, a probabilidade na UERJ é um presente para vocês. É um presente, tá bom? É só um presentinho. E aí você vê que as questões são muito fáceis. Isso aí, é o que o Davi falou aqui, cara. Probabilidade na UERJ, turminha, é você saber só que probabilidade de qualquer coisa é os casos favoráveis, o que você quer, sobre o total. Só isso. Exemplo, eu tenho uma urna, nessa urna tem 3 bolas pretas e 4 bolas brancas. Qual o total de bolas? Eu tenho 3 bolas pretas, 4 bolas brancas. Qual é o total? Fala para mim. Ah, demorou para achar essa figurinha. 7. Eu quero a probabilidade de retirar uma bola preta. Só que quantas bolas pretas tem? 3. O que é favorável para mim? Tirar uma bola preta, que é 3. Eu tenho 3 no total de 7. 3 em 7. É isso. A UERJ quer isso de vocês, sabia? Esse tempo todo, a UERJ só quis saber disso de vocês. Eu vou provar para vocês. E se eu pedisse as brancas? 4 em 7. Porque é o que eu quero sobre o total. Ponto. O que você tem que descobrir? Quem é o total? Primeira coisa que tem que analisar, o que é o total dos casos? Depois que você tem o total, você coloca o que você quer. Tá bem? Combinado? Olha só. é, Para fazer um sorteio de um livro, 4 amigos colocaram 3 bolas brancas e 2 pretas em uma caixa. Vamos lá. Desenha, galera. Desenha. Então, tem uma caixa. Então, tem 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Beleza? Dentro de uma caixa. Decidiram que o primeiro a retirar uma bola preta ficará com o livro. Ora, então é o seguinte: Fulaninho colocou lá a mão na urna, pegou a bola preta, ganhou. Foi ou não foi? Foi, foi. Sofia fez uma pergunta interessante aqui, ó. Professor, desculpa perguntar, tudo bem, Sofia. Mas que hora vai acabar a aula? Vai emendar 19 direto? Olha, eu coloquei essa margem de horas, de 3 horas de diferença, porque a aula vai de acordo com vocês, tá bem? E de acordo comigo também, né? Então ela pode ser uma aula de meia hora, pode ser uma aula de 3 horas, tá bom? Mas 3 horas não acredito que vai ser, não, Deus me livre, tá bem? Não pretendo emendar, não. Até porque probabilidade é o último tema agora, tá bom? Vamos lá. Presta atenção, gente. Se eu retiro a bola preta, eu ganho o livro. Ponto. Interpretação difícil essa? A UERJ ela é muito clara, cara. Ela UERJ é muito tranquila. Não vai pensando que isso aqui é Enem, não, pelo amor de Deus. Enem confunde sua cabeça toda. Aqui não. Ó, na ordem alfabética de seus nomes. Cada um retira uma bola ao acaso, sem devolvê-la à caixa. Isso aqui é importante. Então, primeiro pega e não devolve. Então, a quantidade ela vai fazendo o quê?
vai reduzindo a cada retirada, concorda comigo? Pô, eu acho que falando assim parece até professor de matemática, isso traumatiza vocês também, né? Ó, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando as bolinhas e não tô colocando de volta, tô dando baculejo, beleza? Tô pegando as bolinhas e não tô devolvendo para a caixa, beleza? Vamos lá. A probabilidade do terceiro amigo retirar a primeira bola preta. Gente, vamos lá, eu tenho uns amigos lá, beleza? Para o terceiro retirar a bola preta, o primeiro e o segundo não pode tirar a bola preta. Concorda comigo ou não? É isso, gente. Acabou a questão. Então, o primeiro tem que tirar a bola branca, o segundo tem que tirar a bola branca e o terceiro tem que tirar a bola preta. E é isso. Uma coisa é outra. Lembra que probabilidade você multiplica? O E. Ah, professor, eu decorei a regra do E e a regra do OU. Eu nunca vi o R cobrando OU. Acredita em mim? Nunca vi OU, gente. Na dúvida, só sai multiplicando essa merda. Ah, sai multiplicando tudo que dá sucesso. Vamos lá. Então, o primeiro. Qual é a probabilidade do primeiro tirar a bola branca? Porque o primeiro não pode ganhar. Porque é o terceiro que tem que tirar a bola preta. Então, o primeiro. Qual é a probabilidade do primeiro, gente? Ah, Rafael tá nervoso, Rafael. Ó, qual é a probabilidade, hein? O primeiro tem que tirar que cor? Branca. Quantas brancas tem e qual é o total? Sempre isso. Casos favoráveis sobre casos totais. Só isso. Show de bola? Então, para o primeiro retirar a bola branca, eu tenho 3 bolas brancas no total de 5. Só isso. Só que ele vai devolver a bolinha? Vai devolver a bolinha? Não, não vai devolver. Acabou a bolinha aqui. Retirou a bolinha. Vamos lá, o primeiro amigo se ferrou. Não tirou, não conseguiu ganhar o livro. Agora, o segundo pode ganhar? Não, não pode ganhar. E para ele não ganhar, ele tem que tirar a bola branca. Quantas brancas tem e qual o total? E aí, qual vai ser a probabilidade? 2 em 4. Coisa linda. 2 bolas brancas em 4 no total. Vamos lá. Tchau, bolinha branca. Agora o terceiro tem que ganhar. Porra, beleza? Agora o terceiro vai ganhar. Para ele ganhar, qual a quantidade de bolas favoráveis ali? 3. No total de. Favoráveis? 2. No total de quanto? 3. Que agora tem que retirar uma bola pretinha. Difícil, hein, gente? Agora, ó. Vamos começar a navalha. Ó. 3 corta com 3. E 2 vezes 2 é igual a 4. Acabou. Em cima ficou 1, embaixo ficou 5. 1 sobre 5 é 0,2. Letra B. Parabéns, turma. Quem já fez acertou. Ah, eu pergunto, gente, é difícil probabilidade? Não é, gente. É fazer com paciência. Ó, vamos lá. Bora fazer a próxima aqui. Isso aqui é o R, gente. É o R, gente. Ó, uma urna contém 5 bolas numeradas de 1 a 5, que serão sorteadas por 2 crianças. Na minha época, as crianças tiravam em papá, né? Aqui elas fazem probabilidade. Vamos lá. Para formar um número de 2 algoritmos. Cada criança retira ao acaso uma bola dessa urna. Vamos desenhar de novo. Vamos desenhar. Então, aqui, ó, tem uma urna com 5 bolas. 1, 2, 3, 4, 5. Numeradas de 1 a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem, gente? Isso aqui? Só para vocês entenderem aqui mais ou menos. Beleza? Vamos lá. Então, essas criancinhas, elas vão colocando a mão ali e retirando as bolas. Beleza? Ó, tendo que o algoritmo das dezenas será a primeira bola retirada e o algoritmo das unidades será a segunda. Por exemplo, o primeiro tirou 1, o segundo tirou 5. Formou 15. Deu para entender isso, gente?
Ó, pegou a bola 1 e pegou a bola 5. Beleza? Então, primeiro número, 15. É assim que ele está falando aqui. Vamos lá. Se o número formado for par, ganhará um picolé a primeira criança. Coitada da criança, né? Verdade, porra, pessoal muito mal, porra, pelo menos um picolé, gente. Dá para as duas crianças, pelo amor de Deus. Lá, ganhará um picolé a primeira criança que retirar a bola da urna, se for ímpar, a segunda criança. Então, vamos lá. A primeira, se for um número par, a primeira vai ganhar o picolé. E se for um número ímpar, vai ser a segunda, beleza? Então, por exemplo, para a primeira criança ganhar, qual a opção? Por exemplo, 1 e 2. Ela vai ganhar, porque 12 é um número par. E se fosse 1 e 3, quem vai ganhar o quê? É a segunda criança. Deu para entender isso, gente? Foi ou não foi? De coração, todo mundo entendeu isso de coração? Perfeito. Ó, é uma questão que vai envolver combinação. Mas eu não gosto de combinação, não. Eu gosto de fazer no braço. E vamos fazer no braço, tá? Então, olha só. O que que ele quer aqui? A probabilidade da primeira ganhar. E qual é a probabilidade da primeira criança ganhar? Beleza? A probabilidade é o que é os números pares do total de números possíveis que podem sair. Gente, são duas retiradas. Bora pensar no total primeiro? Quantas bolas possíveis podem sair na primeira? Quantas opções a gente tem de bolas? Não são 5? Me ajuda, galera. Não são 5? Então, ó, eu tenho 5 retiradas aqui para a primeira. Tirei a primeira bola. Sobrou quantas opções agora? Quantas opções sobraram? 4. Então, qual o total de possibilidades possíveis? 20 possibilidades. Todo mundo entendeu essa ideia da combinação aqui? Beleza? Eu tenho 20 possibilidades. Agora, vamos lá. A parte que eu faço no braço. E é isso. Ah, professor, tem um jeito mais fácil de fazer. Guarda para você, porque eu não sei. Olha só. Quais são as possibilidades de ser um número par? Ó, bora começar com a bola 1. Pode ser 1 e 2, 1 e 4. Isso, ó. Sabe qual é o nome disso? Dislexia. Ah, professor, eu sou disléxica. Tudo bem, eu também tenho transtornos. Eu tenho aqui voz para falar, tá bom? Eu tenho até meu laudo aqui para você. Não é para se sentir ofendida, não. Ó, 1 e 2, 1 e 4 são números pares, concorda? Bora para o próximo, porque 1 e 5, 1 e 3 não dá. Próximo, 2 e 4. Não tem mais nada com 2, começando com 2. 2 e 2 não pode, tá, gente? Porque a bola 2 só tem uma bola 2. Agora, 3. Pode ser 3 e 2, 3 e 4. Com a bola 4, pode ser só 4 e 2. E a bola 5 pode ser 5 e 2, 5 e 4. Qual o total de opções que a gente tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 que é maneiro para mim. E 20 no total. Olha como que a questão é tranquila. 8 que eu quero e o 20 que é total. Simplifica. 4 sobre 10, 0,4. E aí, gente? Tranquilo ou não é tranquilo? Acharam muito difícil? Vai fazendo. Vai fazendo. 40%, letra A. Vamos para a próxima. Outra questão do 34 aqui. Gente, 34 vai ser probabilidade. Vamos lá. Um grupo com 40 pessoas adultas, 18 tem mais que 50 anos e 25 tem curso superior. Vamos lá. Então, tem 40 pessoas adultas. Eu tenho 18 delas aqui. Tem 50 anos e 25 tem curso superior. Não falou de quem? É 25 de 40. Tá bem? Dentre aquelas
com mais de 50, 8 tem curso superior. Vamos lá. Então, ó, dessas 18, 8 tem curso superior. Beleza? Ó, vou botar aqui concurso superior. Se 8 tem, só analisando, só interpretando. 10 não tem. Show de bola, gente? Ah, perdão, é o contrário, 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 contrário. Desculpa, desculpa. 8 100 e 10 com. Aí começa a dar ruim. 8 sem curso superior, logo 10 vai ter curso superior. Beleza. Então, gente, o que significa? Se 10 tem curso superior, dos 25 totais, então tem pessoas com curso superior que têm menos de 50 anos, né? Quantas tem? Concorda que são 15 pessoas? Ó, 15 pessoas com curso superior com menos de 50 anos? Concorda comigo, gente? É devagarzinho, você vai analisando, vai vendo o que é o que, e assim vai. Vamos lá. Se uma pessoa escolhida ao caso tem curso superior, beleza, a pessoa já tem curso superior, isso que você já sabe. E qual o total de pessoas com curso superior? 25. Qual é a probabilidade dela ter mais de 50 anos? Ué, gente, eu tenho quantas pessoas? 10. 10 pessoas têm curso superior. Perdão, 10 pessoas têm 50 mais com curso superior. E acabou. Beleza? Então, olha só, qual é a probabilidade? É o que eu tenho, que é favorável, que seja uma pessoa com 50 anos, com mais de 50 anos e com curso superior, que é 10, e o total de pessoas com curso superior, que é 25. Então, é a mesma coisa que 2 sobre 5. Acabou. Letra D. Todo mundo entendeu, gente? De verdade? Vai devagarzinho, vai escrevendo. Quem errou essa questão aqui é quem pegou o total de pessoas. Quem pegou 40. Quem pegou 40 se lascou. Mas aqui, cuidado, tá, gente? Já está dizendo, já está afirmando que eu estou pegando só do grupo de pessoas com curso superior, não total de pessoas. Combinado? Vamos ter cuidado com isso? Muito cuidado, tá? E, para finalizarmos aqui, ó, vou fazer só essas duas aqui, 34 e 36, tá, gente? Porque se cair uma questão, na última questão ali, vocês dão um jeitinho. É que minha voz já está perdendo voz aqui, e eu preciso preservar minha voz, que é o primeiro dia da semana ainda, né? Mas vamos lá. Olha só. Questão 34. Um jogo consiste em lançar 5 vezes um dado cúbico, cujas faces são numeradas de 1 até 6. Então, vou lançar 5 vezes isso aí. Cada uma com a mesma probabilidade de ocorrer. Um jogador é considerado vencedor se obtiver pelo menos 3 resultados pares. Qual é a probabilidade dele vencer? E aí, gente? Qual é a probabilidade dele vencer? O que acontece aqui, ó? Um jogador considerado vencedor, pelo menos, esse pelo menos aqui, ele é importantíssimo. Toda vez que aparecer pelo menos, sempre a probabilidade vai ser igual a 1 menos a probabilidade de não ser. Deu para entender? Sempre. Apareceu pelo menos, é sempre 1 menos a probabilidade de não ser. Foi? O Wendel perguntou, prof, a aula vai para a plataforma até quando? Assim, a previsão é que seja 24 horas após a aula, tá? Porque é o tempo que o Google ele libera para a gente a gravação, tá bom? A gente vai se esforçar. Caso não seja postado na plataforma, eu vou pedir para quem é do clube, entre em contato comigo para eu agilizar,
Tá bem? Beleza? Combinado? Então, aqui é o seguinte, 1 menos a probabilidade de não ser. Só que, qual é a probabilidade de não receber? E outra coisa, em 3 resultados, ou seja, a probabilidade de não ser resultado par é que seja resultado ímpar. 3 vezes. Vocês querem um tempinho para fazer isso? Ó, então vai ficar 1 menos, qual é a probabilidade de não ser? 3 vezes, vou abrir aqui, 3 vezes não ser par. Ou seja, se o dado é 1 até 6, quantos números pares tem de 1 até 6? Não são 3? Que é o 2, o 4 e o 6? Então, gente, 3 em 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Show de bola? Eu não estou acreditando que vai cair muito isso aqui, não, sabia? Porque esse aqui foi do ano passado. Pelo menos um. Esse ano eu não acredito que vai cobrar isso aqui, gente. De coração. De coração. De coração mesmo. Pelo menos um, Alice, é sempre um menos a probabilidade de não ser. São 3 resultados pares. Então, não posso ter resultado par. Ou seja, eu preciso de resultado que ímpar, que é a mesma probabilidade. 1 sobre 2 também. Tá bom? Eu acho que esse aqui foi no segundo aqui do ano passado. Esse aqui foi o segundo aqui do ano passado. Essa questão aqui. Eu não sei se eu faço isso com vocês, se vale a pena. Porque são 3 resultados. São 3 vezes. Gente, eu não sei se isso aqui vale a pena fazer aqui agora com vocês, não. Ó, deixa eu fazer essas duas aqui, que eu acho que é mais jogo. Que vai ser mais fácil de explicar para vocês do que esse pelo menos um. Olha só, eu coloquei isso aqui, não vi que eu tinha colocado esse de pelo menos um aqui, não. Mas olha só, vou fazer essas duas aqui. Que é a mesma ideia de hoje, que é sempre casos favoráveis sobre casos totais. Olha só, após serem virados para baixo, uma pessoa retira uma carta ao acaso. E em seguida retira outra. A probabilidade de sair rei apenas na segunda retirada vai. Tá vendo que a lógica se repete? Quantos reis eu tenho aqui? Ó, rei é essa cartinha aqui, ó. Beleza? Eu quero que saia rei apenas na segunda retirada. Então, na primeira retirada, pode sair rei? Pode sair rei? Não. Então, qual é a probabilidade de não sair rei? Fala para mim. Qual é a probabilidade de não sair rei? Dessas 5 cartas aqui. A probabilidade. Então, ó, a probabilidade é 3 cartas que não são rei, no total de 5. E a segunda, é a probabilidade agora da segunda retirada sair rei. Ó, então, ó, tirei uma das cartas aqui, por exemplo, tirei o 10. Beleza? Agora, eu tenho quantas cartas no total? 4 cartas. Beleza? Só que agora eu preciso que saia rei. E qual é a probabilidade? 2 em 4, perfeito. 2 em 4. Então, ó, como é que vai ficar isso aqui, ó? 2, 4, vai 2. Então é 3 sobre 10. E acabou, tá vendo? É isso que eu quero que você faça na hora da prova, cara. Coisa assim, coisa simples, interpretação simples. Essa questão 34 é um pouco mais elaborada, porque vai envolver um pouco ali sobre área, tudo bem? O que eu vou fazer, gente? Eu não acredito que a UERJ vá trazer de novo esse aqui, em questão de probabilidade. A UERJ ela não repete, então eu vou fazer muito rápido a probabilidade com vocês aqui, tá? Mas é a mesma coisa sempre, que é o quê? Favorável sobre o total. Nesse caso aqui, o que a questão está pedindo? A probabilidade de acertar a região 2.
Beleza? O que é a região 2? É a parte cinza. Tudo bem isso, gente? É a parte cinza. Só que fala que a probabilidade é diretamente proporcional à área. Então, quero que vocês entendam o que é a probabilidade aqui. A probabilidade aqui vai ser o que eu quero, que é a área cinza. Ó, então vou botar aqui, ó, área cinza sobre a área o quê? Total do círculo. Entenderam a probabilidade aqui, gente? De coração? Só aqui, vamos lá. Ah, professor, eu não sei muito bem a área. Gente, área de círculo. Duas coisas que tem que saber de círculo. A área de um círculo, que é πr ao quadrado, e o comprimento do círculo, que é 2πr, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Só que, como que eu calculo essa areazinha, só o que está em cinza ali? É chamado de coroa circular. Não precisa ficar decorando fórmula, gente. É muito simples. É só você calcular a área de tudo e subtrair a área do pequeno. Faz sentido isso? Você pega tudo e tira o pequeno. Aí você vai ter a área ali do cinza. É só fazer isso. Não precisa ficar decorando fórmula de coroa circular. Pô, perde seu tempo, não. Então, ó, ele fala o seguinte, que esse raio aqui é 2R, do maior, e o raio do pequenininho é R. É só substituir na fórmula. Então, qual vai ser aqui a área cinza? Então, a área cinza vai ser igual à área do maior, que é πr ao quadrado, só que o R aqui é 2R. Então, ó, vai ser π 2R ao quadrado, menos o menorzinho, que é πr ao quadrado. Tudo bem, gente, isso? Dá para fazer por PA? Não. Você nem como, Davi. Sei nem como você pensou isso. Ó, a área do maior menos a área do menor. Pronto. Então, ó, isso aqui é ao quadrado. Vai ficar π, 2 ao quadrado, 4r ao quadrado. Menos πr ao quadrado. Ó, vou arrumar isso aqui, hein? Vai ficar a mesma coisa. Só vou jogar o 4 para frente. Ó, 4πr ao quadrado menos πr ao quadrado. É aquele lance, gente. Pensa que isso aqui é x. Finge que isso aqui é x. 4x menos x, né? 3x. Então, essa área cinza é 3πr ao quadrado. Tudo bem, gente? Isso aqui? Pronto. Então, a probabilidade vai ser essa área cinza, que é 3πr ao quadrado, sobre a área total. Gente, qual é a área total mesmo? Não é isso aqui, ó? O total? Não é isso aqui tudo? 4πr ao quadrado. Corta, corta. 3/4. Acabou. Entenderam, gente? De verdade? Então, não são questões muito difíceis de probabilidade. É esse tipo de situação que eu quero que você aprenda, quero que você faça. Tá bem? Turma, 19 horas. Eu quero vocês aqui para Clube do Livro, tá bem? A gente vai ver na próxima aula áreas. Olha que questões que você pode para a gente fazer aqui, ó, de áreas. Uma das questões mais legais de áreas são essas aqui. Quem já fez muita prova anterior sabe que a 32 e essa 34 são as questões que vocês realmente param ali, erram, tem que procurar a resolução. Mas eu vou passar uma sacada boa para vocês fazerem esse tipo de questão aqui. Vamos fazer questões de volumes e também a gente vai fazer matemática financeira e porcentagem, tá bom? Tudo para vocês chegarem na prova de matemática e mandarem muito bem. Recomendo muito vocês irem para a aula agora do Clube do Livro, onde a gente vai fazer um panorama geral do livro, como que a UERJ pode cobrar em formato de questões para vocês. É importante vocês entenderem que a obra, a primeira questão do livro, vai ser sobre o panorama geral da obra, onde estou aqui. Então, vai falar sobre memória. Então, quero que você marque sobre memória, a opção que fala sobre memória. Eu quero que você marque questões sobre antítese e paradoxo, porque é uma ideia antitética o livro inteiro. Então, a gente vai ter muita discussão aqui na aula hoje, mais tarde, com a professora Rebeca, que eu quero que vocês aproveitem muito. E nas próximas semanas, a gente vai ter encontro também com física, biologia, química, matemática também de novo aqui para vocês. E eu fico muito feliz em estar com vocês nessa jornada, nessa semana de preparação. E é isso, gente, ó. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.